Olá, caro estudante. Me chamo Israel Braga e vamos, dar continuidade então ao nosso estudo sobre LaTeX ou LaTeX, como você queira chamar. E nesta aula vamos aprender aqui principalmente, como se dá muito mais a estrutura da própria janela, do LaTeX, no caso do overleaf que estamos utilizando. Temos aqui então, onde toma cursor aqui, a área onde fica praticamente o registro, os documentos, a estrutura, do documento propriamente, dito no seu formato de arquivo. Temos aqui a estrutura, da edição, da estrutura propriamente em código, porque o LaTeX é uma linguagem de programação, é trabalhar com códigos, com macros, E temos aqui a janela de visualização, certo? Onde vai ser exibido o resultado praticamente final da estrutura dos meus códigos digitado aqui nessa janela de edição, correto? Então, para você perceber de imediato como se dá a estrutura principal, principalmente de um documento, você vai perceber, que na primeira linha você tem aqui Document Class Article, por padrão, por default, ou seja, default é padrão, ou seja, a primeira vez que você abre a janela, ele exibe, a classe do documento, certo? Então, isso aqui significa a classe do documento, certo? Ou seja, o tipo de documento que você vai desenvolver. É como se o LaTeX perguntasse para você, por exemplo, Israel, o que que tu quer fazer? Aí eu penso e digo assim, eu quero fazer um artigo. Então, o artigo é a classe do documento para elaborarmos uma estrutura no formato de um artigo. Claro, você pode utilizar essa classe para fazer outros tipos de documento, apenas uma capa ou um sumário, uma estrutura mais simples. Não há necessidade, de você, vou criar uma capa, eu vou utilizar a classe para capas. Não, não há necessidade. Existe, classes de documento, que são bastante específicas para determinada elaboração. Por exemplo, para escrever um livro, você vai utilizar a classe book, ou seja, em vez de estar aqui article, você vai ter a classe book, certo? Então, cada tipo de documento, por que book? Porque o artigo ele tem um determinado número de página e limites também, e praticamente não há necessidade de você estar recuando, por exemplo, mudando de página, a ordenança das páginas para impressão. E já, no caso, por exemplo, do livro, há necessidade, por exemplo, de ter sumário muito mais, podemos dizer assim, robustos, bonitos, e praticamente a classe Book lhe oferece já essa estrutura muito mais robusta para escrever realmente um livro, certo? Ele não limita, já no artigo, na classe artigo, ele já faz essa limitação. Além da classe Book, temos uma outra classe chamada Report. É uma classe um pouco mais superior ao article. Ele oferece escrever documentos muito maiores do que um artigo, certo? De que a classe article. Uma classe também bastante utilizada é a classe Close. Close o quê? Aí nós temos uma palavrinha, que vamos colocar aqui, por exemplo, para você entender que essa classe ela é justamente para acadêmicos. Course paper, papel, praticamente para curso, como podemos dizer assim. Então, você pode perceber que a classe ela é bastante utilizada dentro do LaTeX. Devemos compreender, principalmente, essas estruturas. Então, observe que quando eu recompilo aqui, eu tenho aqui já a minha outra classe, a classe Book, também, como eu falei, ela é uma classe, ela funciona dentro também, e observe que do Book a numeração da página vem para cá para cima. Observe que já modificou a estrutura. Então, perceba que a priori devemos compreender as classes que são existentes dentro do overleaf. Então, vamos voltar aqui para a classe
article, né, que é a classe que estávamos utilizando. E você então pode entender que além dessas classes, existe, por exemplo, a classe Pape, a AMS Art, a AMS Book, a AMS Proc, a própria classe Proc, né? E várias outras classes. Só que as mais utilizadas, né, são essas que eu mencionei. Quais são? Né? A própria classe Article. Além dela, temos a classe Book para livros. Temos também a classe Course Paper, bastante utilizadas. Uma classe, né, também para AMS, por exemplo, uma melhor para principalmente para o ambiente matemático, né, podemos dizer assim, AMS, né, Arte e o AMS Book, né, que no caso é um ambiente matemático para livros. Então eu tenho aqui a AMS Arte e a AMS Book. Certo? São algumas das classes, mas as mais utilizadas aqui são essas três. Existe uma classe específica para desenhar dentro do LaTeX. Aí você pensa, já dá para desenhar dentro do LaTeX? Dá sim. Dá para escrever fórmulas matemáticas, desenhos matemáticos, desenhos para química, para física, né, para vários, né, para engenharia. Então dá para fazer muita coisa. Então, a princípio, devemos compreender que as classes de documento ela oferece, né, esse ambiente. Além da classe de documento, devemos compreender também que dentro dessa classe temos opções. Podemos abrir, por exemplo, aqui um par de colchetes e colocar opções dentro dessa classe de documento. Por exemplo, além, por exemplo, da opção, por exemplo, article, eu posso colocar, por exemplo, o tipo de papel, como, por exemplo, papel A4 paper, certo? Posso colocar também as margens desse documento, posso colocar o modo de impressão, se eu vou imprimir, né, por exemplo, uma suposição, né, a página só de um lado, se é dos dois lados da mesma folha, né? Então eu posso praticamente configurar a minha classe de documento para diferentes maneiras, né, para uma melhor, por exemplo, encaixe conforme a minha necessidade, certo? Então eu posso colocar isso, por exemplo, já no documento. Por exemplo, eu vou imprimir one side, né? Por exemplo, que eu vou imprimir em um único lado, só um lado. Se eu vou imprimir, por exemplo, dos dois lados da folha de papel, eu vou utilizar aqui a classe toSide. Então observe que dentro de uma classe de documento, eu vou escolhendo, né, a maneira, né, como eu vou trabalhar, né, nesse documento. Então, se eu vou, por exemplo, digitar meu documento, né, numa única coluna, em duas colunas, eu também consigo fazer isso, por exemplo, né, dentro desse meu documento. Por exemplo, eu vou imprimir nas duas vias, né, da minha folha de papel, mas também eu vou fazer, por exemplo, fazer isso aqui, por exemplo, escrever em coluna, duas colunas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, two, né, columns. E observe que eu vou escrever, então, o meu documento em duas colunas. Isso é necessário, por exemplo, se você quiser realmente escrever seu documento, né, em duas colunas, é bastante interessante. E quando você recompilar, por exemplo, aqui, observe que praticamente seu documento aqui modifica um pouco. Para fazermos um teste, né, dessa modificação que acabamos de aplicar, eu vou colocar aqui um pacote chamado usePact y. É um pacote para escrever texto, né? Para que serve esse pacote, Geraldo? Ele vai colocar textos aleatórios, certo? Um erro aqui, aleatórios, certo? Então, quando eu fazer a chamada, por exemplo, aqui, desse meu libson, eu vou colocar aqui libson, vou colocar aqui a quantidade de parágrafos, 7 parágrafos, ou melhor, de 1 a 7 parágrafos, ou seja, 7 parágrafos. Recompilar, você vai perceber então que o seu texto aqui, observe que ele criou um texto automático, um texto aleatório,
E ele colocou aqui, por exemplo, a minha estrutura em duas colunas. Se eu tirar, por exemplo, essa aqui, to column, você vai perceber então que nas opções da classe documento ele vai colocar uma única. Observe a estrutura como ficou. E observe que como eu te coloquei aqui, to side, observe que desse lado aqui tá 3 centímetros, desse lado aqui está 5 centímetros. Na outra, aqui está 5 e aqui está 3. Observe que mudou. Observe que esse lado passou para esse lado, até porque eu vou imprimir essas duas vias, essas duas páginas, frente e verso. Então, observe que ele faz já essa mudança de maneira automática dentro do ambiente LaTeX, dentro da linguagem. Então, é bastante interessante o ambiente LaTeX. E observe que se eu tirar aqui o to side, que é imprimir nas duas vias, você vai perceber então que o meu documento ele vai ficar centralizado, certinho o texto no lado e o outro, não há necessidade já disso. Então, dentro da classe documento, na parte de opções, eu posso trabalhar bastante, essas opções como o tamanho da fonte, 11 pt, 12 pt, 13 pt, se você não mencionar, ele vai ficar como padrão, que o padrão é 10 pt, que é o tamanho da fonte, certo? Você pode definir o tipo de papel, se é A4, se é o Lady Paper, certo? Então você pode definir também o tipo de papel, A5, B5, o papel executivo, que é o Executive Paper, a orientação da página. Gel, eu queria, por exemplo, colocar o meu documento, não como está aqui, mas eu queria colocar o meu documento, por exemplo, na horizontal. Então, observe que você não vai escrever aqui horizontal. Não existe o português na linguagem de programação LaTeX. Você vai colocar land escape, ou escape, melhor dizendo. Quando você recompilar, você vai perceber então que o seu documento agora está nesse formato, certo? Ou seja, ele modificou aqui então a estrutura, mas também ele fez um corte, até porque você colocou aqui folha A4, e quando você, por exemplo, colocou landscape, você vai precisar de mais um comando para fazer essa correção aqui. Então observe que não é só especificar aqui, por exemplo, as opções para a classe do documento. Você vai precisar também de outros comandos, vamos ver isso mais à frente, como trabalhar então com o landscape dentro do LaTeX, corrigindo aqui esse problema, certo? Não é bem um problema, apenas torna-se um problema quando não temos esse conhecimento. Então, já compreendemos aqui o que é a classe do documento, podemos colocar aqui as opções de orientação de papel, o tamanho da fonte, que você pode colocar, por exemplo, vamos supor aqui 12 pt, que é o tamanho da sua fonte, e você pode ir trabalhando isso dentro do seu documento, por exemplo. Aqui, por exemplo, se você colocar 14 pt, ele vai trabalhando aqui sua fonte. Observe que ele reduziu, até porque o tamanho da fonte máxima para opções dessa classe artigo é 12. Então, observe que aqui ele colocou justamente 12. E se você colocar, por exemplo, 10, você vai notar que ele reduziu aqui o tamanho da sua fonte. Então, é dessa maneira que você trabalha com a linguagem LaTeX, configurando as opções da classe de documento. Então, próxima aula vamos dar continuidade, entendermos um pouco mais essas funções dentro do LaTeX. Bye, bye!